Pai do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler na tela, primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículos 5 até 10. Vamos ler responsivamente, eu leio os primeiros, os irmãos na sequência. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. A igreja. E nunca seu pai tinha contrariado, dizendo: por que ele fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite tivera depois de Absalão. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo a Adonias, a igreja. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os poderosos de Davi, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e a Benaia, e aos poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Pode sentar, glorificando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. A glória, a honra, o louvor, o agradecimento pertence ao Senhor Jesus. O homem, a mulher de Deus, ele está sempre sujeito a enfrentar desafios, perseguições, afrontas, armadilhas, traições. Isso tudo pode ocorrer comigo e contigo, mesmo você dobrando o teu joelho, mesmo você buscando a presença de Deus, mesmo meditando na palavra, mesmo o Senhor te concedendo unção, nós não estamos livres disso. E Deus, lá do seu trono, Ele tem os seus propósitos. Ele permite muitas vezes que ocorra isso na nossa vida, porque Ele tem um propósito. Na verdade, se você crer na tua peleja, na tua perseguição, na tua adversidade, o Deus Todo-Poderoso, Ele quer te fortalecer. Ele quer renovar tuas forças. Ele quer te dar experiências profundas com Ele mesmo. Então não desista, não se abate, não desanime. Você pode chorar, você pode até em alguns momentos questionar o que está acontecendo. Você pode até muitas vezes olhar para Deus, achar que Ele está sendo injusto contigo, mas saiba de uma coisa: Deus é fiel, Deus é justo, Ele é todo-poderoso, Ele não abandona os seus. Pode ser que por algum minutinho você se sinta sozinho, mas o Senhor não te abandonou. Ele continua com as suas mãos estendidas sobre a tua vida. E nós, como seres humanos, também passamos por muitas coisas, porque erramos o alvo. Deus diz para a gente ir por um caminho e nós perseguimos o outro caminho. Por muitas vezes os pratos do mundo, do sistema mundano, eles são atrativos. Quando eu digo prato, não é necessariamente comida, Esses pratos podem ser simbolizados por atração sexual, por uma pessoa que você não deve depositar esse desejo de cobiça, também por um cargo maior, por poder, por dinheiro, superar os outros, simplesmente com o desejo de superar, só para que os outros percebam que você tem força, que você pode. São muitas coisas do mundo que são preparadas para que eu e você, se não estivermos em vigilância, nós venhamos a cair, venhamos a tropeçar feio, e dependendo do tamanho do erro, as consequências, os resultados são muito ruins. Eles se propagam, porque queira saber de uma coisa: você e eu, nós temos um Deus justo, um Deus santo. Ele não tem o culpado por inocente.
não se iluda. Mesmo que você esteja fazendo a vontade de Deus, você errou, se está culpado, Deus vai cobrar. Mas Ele não vai cobrar pelo desejo de te ver sofrer, ou simplesmente porque Ele quer se vingar de você. Ele vai cobrar porque Ele quer me colocar e te colocar nos eixos, no caminho da vitória, no caminho da vida, no caminho da salvação. O Senhor, Ele vai fazer tudo por mim e por você, para que nós não venhamos a perder a nossa salvação. E aqui nós estamos relatando uma história bíblica muito conhecida já por muitos, a consequência do pecado, do erro, do ungido de Deus, um homem que tinha intimidade com o Senhor, um homem que era inspirado pelo Espírito Santo para fazer salmos maravilhosos, um homem que o coração dele era segundo o coração de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tinha intimidade com o Senhor, quer dizer que ele tinha prazer de ficar na presença de Deus, quer dizer que ele se agradava do Senhor, que ele se esforçava para fazer aquilo que Deus queria. Então esse homem, em um momento só de fraqueza, o que pode ocorrer comigo e contigo, ele jogou tudo que Deus tinha prometido para ele, ele jogou numa situação insustentável, extremamente prejudicial. E naquele momento ele não vigiou, ele não ficou alerta, ele não esteve atento, porque existia nele, como existe em mim, algo que é muito forte. Você precisa, eu preciso saber disso. É a nossa carne, a nossa natureza. Não se iluda, não menospreze o poder da tua carne. Não acha porque você é ungido, ungida de Deus, Jesus te salvou, Jesus te remiu, Ele te lavou com sangue. Não fique distraído. Por isso que a palavra de Deus diz para nós estarmos sempre olhando, apercebidos, atentos, vigiando e também orando, porque você e eu não sabemos quando o Senhor vai voltar. Nós não sabemos quando Jesus vai vir nas nuvens buscar a igreja dele. E Ele busca também a mim e a você, pode ser amanhã. Eu espero que todos aqui vivam 50 anos, 100 anos, mas não sei o tempo de cada um. E esse tempo, quando ocorre o desenlace, é o encontro que a gente vai ter com o Senhor, e é um encontro que as coisas vão ser definidas, para onde nós seremos destinados. Então, o mais importante para Deus, aos olhos dele, é a tua alma. É a tua alma. Ele quer que a tua alma habite com Ele. Ele quer que a tua alma esteja na presença dele, porque a tua alma e a minha alma são eternas. E a melhor coisa que tem, eu creio nisso, é passar a nossa eternidade na presença do Senhor, em comunhão com o nosso Deus. Essa é a melhor coisa que tem. E a coisa pior que tem, eu creio nisso, é passar afastado de Deus a eternidade, longe da presença do Senhor. A eternidade afastada de Deus é a pior coisa que tem. A Bíblia já nos alerta sobre isso, e não vamos descer muito em detalhes, mas essa ausência da presença de Deus na eternidade, ela também é exemplificada por sofrimentos eternos que a alma passa, como se estivesse viva aqui andando, sentindo na alma dores que ela sentiria aqui no corpo. Então, por isso que Deus está preocupado em mim, preocupado comigo e preocupado contigo quanto à nossa salvação. Por isso é que Ele vai pregar tudo na tua vida, para que você seja salvo, para que você seja salva, para que você venha habitar na presença dEle. E Davi era o escolhido de Deus. Era esse homem, Davi. Nós já conhecemos muito o que ocorreu com ele. No momento, ele olhando da sua sacada, ele viu uma mulher se banhando, e aí ele ficou com os olhos, se deteve naquilo. A Bíblia diz para nós não nos determos no caminho dos pecadores, nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Deus está me alertando e te alertando. Se Ele está falando contigo, é porque amanhã você tem uma promessa maravilhosa que pode ocorrer na tua vida.
só pode atrasar tudo, porque Deus não vai te entregar uma coisa que vai piorar a tua vida espiritual. Ele vai entregar nas tuas mãos aquilo que vai fazer você ser uma vida de abundância, de bênçãos para outras pessoas. É isso que Ele vai entregar na tua mão. Por isso você tem que estar na posição, você tem que estar servindo ao Senhor, precisa estar fugindo das coisas do mundo, das tentações mundanas, que elas brotam como plantas na minha e na tua vida, aparecem do nada, como apareceu na vida de Davi. E ele ficou enamorado daquela mulher. Nós não vamos entrar muito em detalhes, mas ele ficou extremamente impressionado, e me ocorreu com ele algumas coisas para que acontecesse isso. Tem coisas que não dá para evitar. O vigor da juventude, amém, glória a Deus por isso. Se você tem vigor, tem saúde, tem energia, glorifica o Senhor, mas isso não pode ser instrumento de queda espiritual da tua vida. Davi estava no vigor da juventude, era um rei abençoado, tudo que ele fazia prosperava, porque Deus era com ele. Como se eu creio, e se você crê, Deus é contigo. Deus é contigo em todas as pelejas, Ele é contigo. Não se afaste da presença do teu Deus, não saia debaixo do abrigo do Altíssimo, fique debaixo da sombra do Deus Todo-Poderoso. Continua, porque ali o inimigo não pode te tocar, e não pode fazer mal a você. Você está guardada pelo Senhor. Então não saia desse esconderijo, não saia desse abrigo, fica ali. Mas para ficar ali, você não pode ser seduzido pelas coisas do mundo, pelas tentações do mundo. Você quer ser uma vida abundante, uma vida de paz, de refrigério? Saiba que o melhor caminho é Jesus. É Jesus o melhor caminho, é Ele que é o melhor caminho. E Davi cedeu àquela tentação. Ele não suportou. O calor da paixão era muito grande. Você também está sujeito a isso. Cada um de nós está sujeito a isso. A paixão por alguém, a paixão por um sonho, por um trabalho, tudo isso nós estamos sujeitos. Deus pode te dar o fervor, o ânimo, o desejo de obter, a aspiração de obter coisas, mas tem que estar debaixo do abrigo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Não pode sair dali não, porque Deus é quem corrige as minhas e as tuas veredas. Ele é quem corrige. Então tem que ficar na direção do Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus aqui? Quem tem o Espírito de Deus? Você tem o Espírito de Deus? Então fica na direção dele. Não viva só em espírito, ande também em espírito, na prática do Espírito na tua vida, no cotidiano. Experimenta isso. Você vai ver como é maravilhoso, como é tremendo, como é muito bom quando a gente dá lugar ao Espírito Santo. Você muitas vezes tem que lutar para dar esse lugar, porque às vezes tem uma coisa que parece que está muito boa, está muito gostosa, e Deus não quer essa coisa para você, e o Espírito está mostrando que você tem que sair, tem que se afastar disso, tem que abandonar isso. Essa é a fase da peleja, da luta, da guerra espiritual. Depois que você vence, é só refrigério, é só bonança, é só gratidão a Deus por você ter vencido essa peleja. Davi perdeu, não venceu essa peleja. E Deus é justo, Deus é pura justiça, mas também Ele é puro amor, Ele é pura misericórdia. E aquilo que às vezes está apertado na tua vida pode ser a manifestação da misericórdia de Deus. Aquilo que você acha que está sendo muito ruim, você está na escola do Espírito Santo, você está achando que é terrível para você, pode ser que você esteja coberto pelo amor de Deus. É Deus que está te cobrindo, é Deus que está te protegendo. Está doendo, está sofrendo, é o amor de Deus que está derramado na tua vida, para você não cair lá no abismo. E se você parar para ouvir, o Espírito Santo vai te esclarecer.
Ele vai te mostrar, Ele vai te dar entendimento para você perceber o que você ia fazer se Deus não entrasse na tua vida, se Ele não intervisse em você. Mas se você cedeu e ocorreu, tem consequência, tem coisas que vão ocorrer, porque Deus é justo. Ele precisa nos ensinar a voltarmos para o caminho, a voltarmos para a presença do Senhor Jesus, a voltarmos a fazer aquilo que é agradável a Ele. E muitas vezes Ele permite uma série de consequências, exatamente por Ele ser justo, Ele ser santo, Ele não passar a mão na cabeça de ninguém, porque Ele é justo, Ele é fiel. Ele vai perdoar aquele que se arrepende, Ele vai cobrar daquele que é rebelde, mesmo que seja santo, mesmo que esteja fazendo a obra dele. Deus, Ele não tem paciência com rebeldia. Deus não perdoa a rebeldia. Mas se alguém rebelde dobra seus joelhos, se arrepende, pede perdão, Deus te perdoa e traz uma nova história. Davi não era rebelde, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha humildade no coração, mas ele tinha esse efeito muito forte da carne sobre a vida dele, e ele se relacionou com aquela mulher, com Betseba, e essa relação foi uma relação de paixão, mas junto com aquilo ali, por incrível que pareça, o Senhor lá do seu trono estava vendo que também tinha amor. Deus é assim. Quando você pensa que você está caindo, mas você está se humilhando, Deus já está com a mão estendida para te levantar. Porque Ele não é igual ao homem, Ele não é igual ao homem. Ele está vendo o teu coração, então agradeça ao Senhor pela misericórdia dEle sobre a tua vida. Agradeça pelo perdão, porque se Ele fosse olhar realmente para os meus erros e para os teus erros, já seríamos consumidos, todos consumidos. Mas está lá em Lamentações, a misericórdia do Senhor são a razão de não sermos consumidos, igreja. Sabe por quê? Porque ela se renova a cada manhã. Você errou, de manhã Jesus está com a mão estendida para te perdoar, para te lavar, para te purificar, para traçar uma nova história para a tua vida. Quando Davi fez aquilo tudo, começou a acontecer o natural. Aquela mulher ficou grávida. Nós já conhecemos essa história. E aí, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Então Davi estava fazendo uma coisa que você e eu não podemos fazer. Isso aconteceu porque ele não estava vigilante. Davi devia estar lá na guerra. Ele estava ocioso no seu palácio. Ele estava ali se regozijando daquilo tudo que Deus tinha para ele. Ele tinha que estar lá na batalha. Você tem que estar na batalha espiritual. Você não pode estar ocioso, não pode deixar de vigiar. Você tem que estar na leitura da palavra de Deus. Você tem que estar em oração perante o Senhor. Se Deus tem te dado muito, saiba que o inimigo também bota demônios maiores ainda para tentar tirar de você. Mas se você continua batalhando, se você está na luta espiritual, Deus está com você. Você não vai ser atingido. Você não vai distrair. O que nós vamos fazer então? Manda recado para Joabe, o capitão, o comandante. Tira lá o marido dela, era casado, Urias. Tira lá da frente da guerra e venha para estar com a esposa dele, para ele ficar com a mulher dele, para ter um relacionamento sexual entre os dois, para que a gente engane eles, para ele achar que o filho é dele. O inimigo estava começando a operar, entendeu, igreja? Então você tem que ficar debaixo dos esconderijos do Altíssimo. Aleluia. São as setas que ele lança, que ele quer lançar na tua vida, porque ele viu uma brecha. Quando ele vê uma brecha, ele quer operar
naquilo que ele é mais especialista, na mentira, no engano, porque ele é o pai da mentira, ele é o enganador, ele só passa coisas para você, para te enganar, para te iludir. Não se iluda com grandes coisas lá do mundo, com grandes pratos, com grandes situações. Pergunta se aquilo é do Senhor. Se é do Senhor, pode receber, mas se não for, não aceite em nome de Jesus. Mas pastor, poxa vida, eu já tenho aquele compromisso, eu já estou muito envolvido ou envolvida, eu não tenho como sair a hora de correr. Saia correndo dessa situação, abandone ela correndo em nome de Jesus. Está sem força, dobra o seu joelho. Mas eu vou ter pressão. Não tem ninguém tão poderoso como o teu Deus. Ele pode te livrar da boca do diabo. O inimigo opera nessa sutileza. Davi, um homem segundo o coração de Deus, encontrou uma solução satânica, baseada na mentira. Mas Deus estava olhando lá do céu. E quando Deus intervém em determinadas situações, conforme nós já falamos, você às vezes pensa que é para o teu mal, mas é para o teu bem, para não dar espaço para o diabo, para que ele não venha ganhar mais espaço. E Urias veio, e Davi insistiu para que ele ficasse com a mulher dele. Mas Deus começou a trabalhar naquele homem, e aquele homem teve uma atitude muito maior que a do ungido de Deus. Aquele homem começou a pensar: não, como é que eu posso ter deleite com a minha esposa, se o exército do Deus vivo está lá na frente da batalha, e eu aqui tendo deleite, eu não vou ter relacionamento com a minha mulher. Deus estava trabalhando. Você está entendendo como Deus trabalha? Deus trabalha na verdade. Aquilo pode estar te contrariando, mas Deus vai trabalhar naquilo que é verdade. Se você está se escondendo alguma coisa, se você está entrando naquele caminho do inimigo, saiba que Deus vai mostrar a verdade. Ele vai revelar aquilo que é verdadeiro para te socorrer, para você não cair na teia do diabo. E liberaram o homem para ir para a batalha. E eles ficaram pensando: o que eu vou fazer agora? Sabe o que a gente vai fazer? Vão descobrir que você está grávida de mim, é adultério, você vai ter que ser apedrejada, e a minha condição de rei vai ser totalmente prejudicada. Então tem mais uma solução. Se você deixar que o inimigo coloque a primeira ação dele, eu creio que você não vai deixar em nome de Jesus. Ele vê brecha para fazer pior ainda. Não se iluda, não é solução. As soluções da mentira, do engano, da inveja, da ambição, são soluções demoníacas, não são soluções da bênção do Deus Todo-Poderoso. Deus só atua na verdade, Deus só atua no amor, na misericórdia, no perdão. E Davi teve a grande ideia: olha, manda um recado para Joabe, o comandante, para botar Urias lá no pior lugar da batalha, para ele ser morto. É assim que o inimigo faz, é assim que a carne gosta, porque escondeu o pecado, achou que estava escondendo. Se você tem pecado, confessa e deixa, que o Senhor vai te perdoar, que o Senhor vai te erguer, vai fazer de você uma nova criatura. É hora de voltar, de recuar, de pedir perdão ao Senhor. Corre aos pés de Jesus, porque Ele vai operar a teu favor. Não fica com medo não. Muitos podem querer te acusar, mas você está fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso, então você vai estar com a maioria. Quem está se levantando contra a tua atitude em prol da vontade de Deus é a minoria. Quando você está procurando fazer a vontade do Senhor, você está fazendo a vontade da maioria, a maioria do reino espiritual. Então não tenha medo, não tenha medo, faça aquilo que Deus está te falando. Abandone o pecado, se é que alguém está aqui assim. Abandone o erro, tenha coragem no Espírito.
É melhor agora, porque depois piora mais ainda. Deus começou a agir a favor de Davi, mas ele não entendeu. Até que Joabe cumpriu a ordem dele. E Urias foi morto. E aparentemente estava tudo bem. Não teve problema nenhum. Aquilo ficou escondido. Então, aparentemente, o pecado ninguém soube. Mas o Deus Todo-Poderoso sabia de tudo. E Ele não ia deixar o filho dele para o inferno. Ele não vai deixar as pessoas que você mais gosta irem para o inferno. Então não reclama quando Deus estiver operando nesta vida. Quando começa a dizer: Senhor, faça a tua vontade. Se é para salvação, faça a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus não deixa nada escondido. E o pecado é tão terrível que ele cega a pessoa. Eu estou falando com humildade, porque eu sou sujeito também a pecado. Como você, eu também estou lutando. Eu estou falando aqui com temor e tremor diante do Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando aqui dependente ao socorro do Espírito de Deus. Senão eu caio também, igual você. Mas o Espírito tem que te alertar disso. Tem que te alertar daquelas coisas sutis que não são para você, que você tem que abandonar, precisa abandonar antes que seja tarde demais. Davi não abandonou, ele foi até o finalzinho, até que Deus teve que falar com ele, teve que anunciar a ele as consequências do erro dele. Ele teve que saber tudo que foi provocado em relação à teimosia dele, e não se arrepender, e não recuar, e não revelar o pecado, e não pedir perdão a Deus enquanto era tempo. Daria tempo, enquanto Deus estava trabalhando, daria tempo. Enquanto Deus está trabalhando na tua vida, é hora de fugir do pecado, não deixa prolongar, não. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus usou o profeta Natan, todos conhecemos isso. Se Deus está falando aqui, porque nós precisamos ouvir. Aleluia. Ninguém está condenando ninguém, é para alertar cada um de nós, começando por mim mesmo, começando aqui pelo ministério, pelos ungidos de Deus que estão sentados aqui. Todos dependemos do socorro do Espírito de Jesus. Todo mundo depende do socorro do Espírito de Cristo. Reconheça isso, saiba disso. Agradeça a Deus pelo socorro do Espírito de Jesus. E Natan falou com ele, contou uma história de um homem que tinha só uma ovelhinha, e tinha outro homem que tinha um rebanho enorme. Aquele que tinha o rebanho, ele cobiçou a ovelhinha daquele homem que só tinha uma, e pegou aquela ovelha para ele. E Davi, segundo o homem, segundo o coração de Deus, olhou para Natan e perguntou: Natan, quem é este homem? Ele é digno de morte. E o Espírito usou a boca de Natan: Davi, você é este homem. Deus está nos alertando isso, está abrindo os teus olhos hoje, para que não chegue a hora de Deus dar a sentença dele. Ainda dá tempo de recuar. Para Davi já não tinha mais tempo, e a sentença veio: Davi, por você ter feito isso, não vai faltar espada sobre a tua casa, e a tua descendência terá relação com todas as tuas mulheres ao público, e os teus filhos vão se levantar contra você. E Davi, que era humilde, e Deus, ele valoriza um coração contrito e abatido, que reconhece o seu erro e se humilha. Pequei contra o Senhor e me arrependo. Deus falou: você não vai ser destruído, mas tudo isso vai acontecer contigo. Parece duro, né? Que um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, venha colocar uma sentença tão pesada na vida de alguém que ele amava tanto. E ele só fez isso exatamente porque ele amava Davi.
Ele nos ama, igreja. Ele não vai abrir mão da tua alma, tenha certeza disso. Eu não quero que você fique abatido ou escandalizado, mas se necessário Deus colocar num leito, Ele vai colocar para salvar esta alma. Não brinca com o Senhor. Deus, Ele age mesmo naqueles que não estão em pecado, mas que não estão andando exatamente como Ele quer, porque Ele sabe que andar fora da direção do Espírito Santo leva mais cedo ou mais tarde à morte, vai trazer consequências ruins. Por isso que Deus entra antes para avisar. Ele avisou a Davi antes, e esse texto que nós lemos foi consequência, uma das consequências. Tudo que Deus usou a boca de Natan aconteceu na vida de Davi, e ele suportou, porque ele reconhecia a justiça do Deus Todo-Poderoso. E saiba também, você está fazendo a vontade de Deus, você está se humilhando, está se arrependendo, também se levantarem contra a tua vida, Deus também entra com providência. Ele também intervém, Ele faz justiça também, porque o Senhor não quer que toquem na tua vida. O único que pode tocar na tua vida é o Deus Todo-Poderoso. Ele não vai deixar ninguém tocar. Agora, aquilo que Ele disser que vai ocorrer, tenha certeza que vai ocorrer. Pode doer, mas vai ser para a salvação da tua alma, vai ser para que a tua vitória chegue, para que você tenha uma família feliz, para que aqueles que dependem de você sejam abençoados. O pecado de Davi, ungido de Deus, era um líder em Israel, usado por Deus, foi muito grande. Então o resultado, a sentença deveria ter o mesmo peso, para que Davi entendesse o tamanho do erro dele, da falta de vigilância, de ter se submetido ao poder da carne, de ter ficado ocioso, não está cumprindo seus compromissos, não está fazendo a vontade de Deus. Davi precisava entender isso, e ele entendeu, e Deus perdoou, mas ele teve que pagar o preço até o finalzinho. Mas eu tenho que te dizer uma coisa: enquanto ele estava pagando o preço, ele estava tendo experiências maravilhosas com o nosso Deus. Ele estava crescendo em vez de cair. Enquanto muitos estavam acusando, ele estava crescendo na presença de Deus, porque o nosso Deus assim é maravilhoso. Ele não age na minha e na tua vida para te destruir, muito pelo contrário, é para te dar vida em abundância. Mas não é segundo o curso desse mundo, é segundo a direção do Espírito dele, do Espírito Santo. Deus tem o melhor para você. Receba essa palavra lá do trono do Senhor. Não tenha medo de fazer a vontade do Altíssimo, não tenha medo. Saiba que se você está tomando posição com teu Deus, está ocorrendo perseguição, luta. Então, ao invés de desanimar, de reclamar, de murmurar, glorifica o Senhor. Você está fazendo aquilo que agrada a Ele, e em breve você vai ver o resultado da tua posição. Aquele que te perseguia, ele vai ser alcançado pelo Espírito Santo. Aquele que se rebelou, não quer aceitar o mover do nosso Deus, o Senhor vai tratar com essa vida. Não ponha a mão na arca, não fique pedindo misericórdia quando Deus está operando, porque Ele sabe o que Ele tem que fazer, e o que Ele faz é melhor para mim e para a tua vida. Absalão, o segundo filho de Davi, matou o irmão, porque o irmão dele teve relacionamento com a minha irmã. Começou a ocorrer isso tudo na vida de Davi. Tudo estava desmoronando. Absalão almejou o trono do pai, se reuniu com diversos aliados. Davi teve que fugir. Tudo consequência de um erro. Um momentinho só, que não teria maiores consequências se ele confessasse o pecado e deixasse
para deixar Deus trabalhar, mas ele continuou pecando. E Absalão, além disso, se relacionou em público com todas as concubinas de Davi. Naquela época, se relacionar com a concubina de um rei era desonrar o rei, era dizer para o povo que o rei agora era ele, era Absalão e não Davi. E ele fez isso em público. Tudo que Deus falou através da boca de um homem, o Espírito Santo falou. E Absalão expulsou o pai. E a consequência nós sabemos, que Deus não vai deixar que a prova sobre a tua vida seja além daquilo que você pode alcançar, pode suportar. Deus não vai deixar que ninguém pese a mão sobre a tua vida além daquilo que Ele estabeleceu. Se pesar, Ele vai cobrar. O resultado, Absalão foi morto, preso numa árvore, recebeu 3 facadas, se eu não me engano. A prova é até onde? A luta é até onde Deus está deixando. Se alguém se levantar além daquilo, o Senhor vai cobrar. Não precisa ficar desesperado. Depois que parecia tudo bem, ainda Adonias, o irmão mais novo de Absalão, ele se levantou contra aquele que seria que assumiria o trono de Davi. Foi contra, entristeceu o seu pai. Mas o Senhor já estava agindo. Deus já tinha restaurado a autoridade de Davi. Deus já está restaurando a tua autoridade. Quando você chegar até onde Ele quer, você vai começar a agir agora com a autoridade que Deus te deu. Aquilo já passou, Deus já perdoou, já limpou, já cobrou. Agora é uma nova caminhada em nome de Jesus. Davi resolveu que o filho que seria seu substituto seria Salomão. E Deus honrou a atitude dele. Se você crê, Deus também vai honrar aquilo que você vai fazer. A partir do momento que Deus traçou uma nova história, te perdoou, a tua sentença já foi toda cumprida. Agora se levanta e glorifica o Senhor e vai em frente em nome